Olá, esse vídeo que você vai assistir agora foi de uma reunião que aconteceu no dia 26 de maio de 2021. E nele a gente se programou para conversar sobre o capítulo 19, a seção 2, que chama Pecado versus Erro. Nossa conversa, assim, foi exatamente sobre isso. Nós conceituamos, não é, de acordo com o curso em Milagres, o pecado e o erro, e vimos por que o curso diz que o pecado não pode ser real. A gente espera que seja útil para você e, se for, por favor, ajude a gente. Entra, se inscreve no canal, dá um joinha para a gente, faça um comentário, nós agradecemos muito. Boa noite, todo mundo. A gente está começando mais um encontro, nós chamamos de Tira Dúvidas, a gente vai conversando, trocando ideias a respeito de um curso em Milagres. E hoje a gente separou, então, o capítulo 19, a parte 2, para a gente conversar. Se alguém leu e quiser também sugerir alguma parte que chama mais atenção, então aí a gente já começa por ela. Mas a Olivia pediu para a gente dar uma atenção especial para o parágrafo 4. Eu vou só resumir, que eu não vou ler aqui para vocês, mas é assim, dentro daquilo que a gente aprendeu, né, não apenas nas religiões, né, mas nas religiosidades, vamos dizer assim, né, é muito humilde a gente achar que a gente é defeituosa, né? Que a gente tem problemas e que a gente fez um monte de coisa errada. Então, isso aí é muito dentro dessas dentro dessas religiosidades e religiões. Então, assim, a gente precisa se achar ruim, malzinho, nunca puro. E aí, né, aqui no curso, ele está dizendo que isso não tem nada a ver com humildade. Humildade seria a gente dizer que a gente é o filho de Deus. Então, nós somos absolutamente puros e plenos. Isso seria humildade. Porque quando a gente fala, né, que a gente tem defeitos, que a gente tem inadequações de monte, então a gente está dizendo que não foi um Deus perfeito e amoroso que nos criou, certo? Então é esse o paralelo, tá? Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui. Isso. Então, aí ele está dizendo que todos esses dogmas, né, e assim, toda ele fala religião insana, né, do ego, é que o pecado não é um erro, né? Sem ler, e mesmo porque vocês estão nessa parte aí, depois vocês podem ler, vamos lá, porque senão a gente fica, na leitura não fica bom. Olha só, o pecado, né, seria um erro que não pode ser consertado, tá? Isso dentro dos conceitos que a gente aprendeu. Então, é um erro que não tem conserto. Assim, e uma vez pecador, mesmo que, por exemplo, um sacerdote né, de qualquer crença vá e perdoe, ele pode ser perdoado, ou você perdoa, né, alguém que pecou realmente, você perdoa e você é muito legal, mas o pecador para sempre vai ser pecador. Mesmo que isso aconteça dentro de uma religiosidade, com o sacerdote mor, e ele perdoa, mas é assim, ó, ele perdoa porque ele é o sacerdote, então ele perdoa porque nós perdoamos porque nós somos muito bons, e aí, mas a pessoa que pecou, ela sempre vai ser um pecador. Veja como isso é absolutamente incoerente, né, e absurdo, porque o que pode modificar o Filho de Deus? Tá? O que pode fazer contra a verdade que é esse Filho de Deus, contra exatamente como ele fez? Então, nessa parte, né, o Jesus vai repetindo o tempo todo, né, de formas diferentes, mas ele vai repetindo o tempo todo isso, sabe? Como que você pode acreditar numa coisa dessa? Que algo modificou aquilo que Deus criou, aquilo que Deus
né, criou como ele mesmo, ok? Então, são várias formas de falar. Eu tinha separado, mas estava no PDF, só que eu não tenho... Agora, deixa eu ver se eu me lembro de umas partes que eu separei para falar para vocês. Bom, isso aqui é extremamente importante. A diferença, né, entre pecado e erro? Então, o pecado nunca mais vai sair, ele não pode ser modificado, ele não pode ser apagado. O erro, ele pode ser consertado, tá? A gente comete erros e a gente conserta. A gente faz alguma coisa e a gente, né, conserta. Mesmo que tenha estragado alguma coisa ali, mas a gente conserta esse erro dentro da nossa mente. No conceito de pecado, isso não é possível. Então, o que ele diz? O pecado pede punição, né? Assim como o erro pede correção. E essa é a parte mais importante, tá? Acreditar que punição é correção é claramente insano. O nosso mundo vai fazendo com que todos os erros sejam punidos. A gente faz isso com a educação dos filhos. Eu não estou dizendo que a gente não vai fazer algumas coisas nesse sentido, porque aprender o que é certo e o que é errado, as crianças precisam aprender, e uma das estratégias pode ser uma punição, né? Um castigo, alguma coisa assim. Então, esse é um discernimento. Agora, acreditar que punição é correção, isso é uma loucura. E é assim que a gente faz, tá? Assim como a gente estava brincando um pouquinho antes, né? Da gravação oficial, tudo aqui como fala? Ligado a gente sentir culpa, né? Tudo aqui é feito para isso. E eu não estou falando das pessoas. Vamos lá, gente? Estou falando da nossa crença, de todos nós, neste sistema de pensamento. Então, não tem um que faça isso ou que outro que deixe de fazer isso. Todos nós acreditamos mesmo nessa culpa. E às vezes a gente acha isso, né? Que nem a Patrícia estava falando, né? Que aí a gente espirra e pede desculpas. Então, assim, na verdade, nossa, olha meu erro, pedir desculpas. Mas tudo aqui a gente faz assim. E em outras partes, deixa eu ver se eu lembro também, onde eu tinha marcado para vocês. Essa partezinha aqui também. Ó, é muito legal. O Filho de Deus pode estar equivocado, é no parágrafo 3, tá? O Filho de Deus pode estar equivocado, ele pode enganar-se, ele pode até mesmo voltar o poder da sua mente contra si mesmo, mas pecar ele não pode. Isso dá para tatuar também, tá, gente? Olha, pecar a gente não pode. É que é uma coisa, é assim, às vezes a gente fala sobre o pecado, vai falando sobre esse mal-estar, não, eu não penso mais em pecado. O que fica, o que a gente precisa saber é que, assim, cada pensamentinho de autocondenação que a gente tem, ele está trazendo essa memória de pecado, tá? A cada pensamentinho que a gente pensa, olha, eu errei, eu fiz ou deixei de fazer, a cada pensamentinho desse tem uma memória escondida, inconsciente de que é um pecado. É assim, não precisa ir longe, só vocês pararem para pensar. Se hoje mesmo ou ontem, memória recente é melhor, tá? Hoje ou ontem, você fez alguma coisa que você acha que não devia ter feito, né? Ou falou alguma coisa que você acha que não devia ter falado, ou deixou de fazer alguma coisa que você acha que tinha que ter feito. Existe uma certa aflição, que eu sempre brinquei até com os meus alunos, que eu falo assim, é uma coisa, né? A gente não sabe o que é, não tem nome esse sentimento. Mas esse sentimento que chama coisa, que a gente fala, me dá uma coisa, né? Me dá um negócio. Então, esse sentimento se chama medo, tá? Por quê? Porque a gente, de qualquer maneira, o que a gente está esperando não é consciente, moçada, tá? Mas não é consciente. Mas sempre que a gente acha que fez alguma coisa errada, que pensou alguma coisa errada, fiz ou não fiz, sei lá,
o que fica, essa coisa, esse negócio, essa aflição, essa ansiedade, qualquer coisa, se chama medo de punição, ok? Para que serve isso, né? Serve para a gente ir pegando esses pensamentos, trazendo para cá, trazendo para a gente, trazendo para a consciência, para que a gente não seja enganada mais, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né, com um aluno. Era muito jovem, eu não costumo ensinar o curso, né, para pessoas muito jovens, eu já expliquei isso para vocês, né, falei, ó, os muito jovens, eles acabam confundindo um pouco as coisas e pode dar uma confusão. O que o curso faz? Ele vai desmanchando o ego, por isso, para muito jovem, eu não acho legal. Mas o que acontecia com esse jovem, que era uma cidade aqui perto, que ele morava, ele não mora mais, mas é assim, ele tinha uma ansiedade muito grande, né? E ele achava que tinha uma entidade com ele, que queria fazer mal para ele, tá? Uma entidade espiritual ou uma energia. Depois ele foi diminuindo essa coisa e ele falava que tinha uma energia que as outras que ele sentia quando as pessoas, né, estavam perto dele, e tinha umas pessoas que eram muito negativas e tal, e que ele sentia isso e que ele pegava dessas pessoas. Eu não estou dizendo que não existam energias, né, ou pessoas assim, ou pessoas mais medrosas e tudo mais. Só que, enquanto a gente acha que tem um agente etiogênico, eu sou farmacêutica, tá? Mas assim, agente etiogênico é alguma coisa que te faça mal, né? Que faz você ficar doente. Enquanto você acha isso, o que está acontecendo na sua mente? Você tá dizendo que você não tem nenhum poder, tá? Quando a gente, então, para que serve tudo isso que o Jesus está falando? Ele está falando, ó, veja bem, o que está acontecendo? Você tem um conflito na sua mente. Sabe qual é esse conflito? Esse conflito chama culpa. Então, aí a gente para de achar as coisas lá fora e a gente vem para dentro. Vindo para dentro, eu tenho condições de olhar de novo para o meu poder, e é para eu poder escolher se eu continuo com essa linha de pensamentos ou se eu mudo essa linha de pensamentos, tá? Então é para isso que serve. O Jesus vai esclarecendo todos os pormenores que tem, né, na nossa mente. Bom, enfim, e o que tinha esse menino? Depois ele descobriu, né? Depois de algum tempo ele descobriu que ele achava que ele fazia tudo errado, né? Ele não tinha essa consciência, mas ele achava que ele fazia tudo errado, porque os pais cobravam e nunca estava bom, né? E as coisas e tal. Então, como ele fazia tudo errado, imagina o medo que esse menino tinha de ser punido. Obviamente, ele não tinha essa consciência, mas é um medo tremendo de punição. Então, a ansiedade, né? Estou falando de um caso específico. A ansiedade desse menino, ela não tinha outro nome. Era um medo porque ele se sentia muito inadequado, porque ele achava que ele fazia tudo errado, tá bom? E dentro do ambiente onde vive, tudo prova. Dentro do ambiente onde a gente está, tudo prova aquilo que a gente acredita sobre a gente, tá? Assim como quando a gente muda, né? A gente abre mão de saber o que assim, eu abro mão de achar que eu sei quem eu sou, aí eu vou aceitando como fala, a identidade que o Espírito Santo dá para mim, certo? Então, aí eu vou mudando todas as coisas, todas as chavinhas. Aí eu paro com tudo e isso daí vai me deixando um pouco mais em paz, ok? Bom, a pessoa que conversou comigo, na verdade, ela não pediu para falar sobre isso, mas eu falei para ela se seria bom a gente conversar, né, sobre esses mecanismos que a gente tem de se sentir culpada, de se arrepender mesmo de algumas coisas que a gente fez, e ela adorou isso, porque na verdade é o processo dela, é o processo de todos nós, sabe? Às vezes mais evidente, às vezes menos evidente, né? Em algumas fases da vida da gente,
mas é sempre assim. Então, não muda, sabe? Meninos, não muda. O curso não muda. Tudo que vale para uma situação vai valer para outra sempre, tá? Existem nuances, nuances, né? Algumas mudanças, porque quando a gente pensa que a culpa está no outro, a gente tem uma forma de fazer as estratégias, de fazer os nossos passos de perdão. Quando a gente pensa que a culpa está na gente, parece que muda a coisa, mas na verdade é igual, tá? É igual. Eu também vou ter a mesma maneira de ver, a mesma maneira de fazer esses passos de perdão para mim mesma, tá? Só que eu não tenho outra forma de fazer isso se eu não tiver ciente, né, da coisa, tá bom? Eu não tenho como ir atrás do que está acontecendo comigo, do que eu não gosto muito dessa palavra, né, lutar contra, mas eu não tenho como entrar em contato com esse agente que está me fazendo mal se eu não sei o que está acontecendo. Então, isso é o que o curso traz para a gente. Ele traz nesse nível de uma psicologia muito profunda, né, onde não tem mais nada lá fora, e a gente vai ter que olhar para isso mesmo, meu único inimigo sou eu. Porém, né, esse é o apoio perfeito que o curso traz para a gente, é que ele vai dizendo que, tá bom, meu único inimigo sou eu, né? Só que eu não sou o ego, tá bom? E o ego, né, ou meu inimigo, ele é, e o ego, o meu inimigo, ele é o quê? Ilusório, né? Eu só me identifiquei com ele, né, a partir daquela maluca ideia, né, uma ideia que já acabou de acontecer, começou a acontecer e acabou ao mesmo tempo. Então, tudo que a gente está vivendo aqui é, na verdade, a repetição daquilo lá, tá? A repetição daquela crença, né, em que essa separação seja possível. Então, este apoio, dizendo assim, olha, tá bom, olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro, você vai olhar, né? Primeiro, o cara é bonzinho, né, gente? O autor do curso, ele é muito bonzinho, ele fala, você não vai olhar sozinho, não precisa ficar com medo, assim, ó, eu tô junto, ele fala, vem aqui, você vai olhar junto comigo, mas você tem que olhar. Então, aí você olha para isso, ver esse monte de coisa que você acha, né? Aliás, cada vez que a gente acha que tinha um negócio horroroso para olhar, e aí a gente olha e vê que não é exatamente daquele tamanho, né? Não era exatamente isso. Aí a gente ganha fôlego, a gente ganha força e ao mesmo tempo aumenta a nossa confiança nele, porque a gente não está sozinha, a gente está com ele, né? E eu não sei quem que escreveu lá no grupo Surtados, né? E falou assim, nossa, é isso que eu faço o tempo todo, estou morrendo de ansiedade ou de culpa mesmo, né? Porque eu fico o tempo todo me cobrando. Na verdade, 100% de nós fica o tempo todo se cobrando, tá? 100%. A menos que você comece a olhar um detalhe, aí você fala, ego, vai caçar sapo com bodoque, entende? Outro detalhe, a gente fala outra vez, e outro detalhe, porque senão é o tempo inteiro, Algumas pessoas estão, ou quando a gente começa a estudar o curso, né, ou mais para frente também, estudando o curso, a gente tem uma percepção mais aguçada disso, né? Você presta mais atenção nesse movimento, certo? Quando você está mais distraído, é o tempo todo essa cobrança e a gente não presta atenção. E aí a gente vive no inferno e o que é pior, a gente se adapta a esse inferno, né? E continua ali, certo? Continua fazendo, continua vivendo, vai passando os dias, né? E tal. E então assim, não é possível. A gente, como o próprio Jesus diz aqui, você aguenta muita dor,
seu limiar de dor é bem alto, mas não é sem limites. Então, a hora que a coisa começa a ficar muito perto desse limite, né, desse limiar de dor mesmo, que a gente realmente, que dói para valer, aí a gente começa a ver que tem outra forma de ver, tá? Então, trazer esses conceitos de pecado, né? Ver a diferença do que ele fala sobre pecado e medo, ver, sabe, tudo isso é extremamente importante para que a gente vá descobrindo, né? Tirando essas minhocas, essas fantasias, né? Que o ego coloca para prender a gente nessa rede de culpa. Agora, e tem uma parte muito importante que, assim, os que são mais novos no curso também não precisam se assustar, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Veja, por que a gente vive, né? 100% do tempo em guerra com a gente mesma, né? No sentido de, olha, tá errado isso, né? Eu fiz isso de errado, nossa, eu preciso consertar. Você não sabe desses pensamentos, mas eles estão acontecendo o tempo todo. Nossa, isso aqui, e se eu não vi? Ah, eu cortei o cabelo, nossa, isso não ficou bom. Ah, e isso e aquele negócio. Por que a gente vive, né, o tempo todo assim? Porque se a gente não mais sentir culpa, a gente não tem mais um serzinho especial, que somos nós, tá? Cada um de nós. Então, o sistema de pensamentos do ego, ele precisa, é a comida do ego. A hora que a gente sair e transcender todas, né, todas as culpinhas, né, pequenas, grandes, médias, tal, a gente vai ficar lá, a gente estará lá, né? Como fala, mundo feliz do Espírito Santo, ou seja, eu já vou estar próxima a aceitar ou a lembrar completamente de que eu sou o Filho de Deus e que eu nunca saí do céu, ok? Mas, para eu me manter aqui, para eu me manter com o corpinho e personalidade, para eu manter essa coisa que eu chamo de vida, e assim, não se iludam, tá? Então, ó, vida, morte, vida, morte, vida, morte, para quem é reencarnacionista, para quem, né, pensa de outra forma, sabe? É assim, ó, a continuação dessa vida é tudo igual. Nós estamos falando de um mundo ilusório. Por quê? Porque aquele que Deus criou não pode modificar, não pode morrer, né? Não vai ficar velho, não vai morrer, exatamente. Mas não tem forma, tá? Então, ó, tudo dentro, né? Tudo dentro do sistema de pensamento de separação precisa da culpa. É por isso que a gente vive nesse sistema circular de não estar bem, né? Então precisa, mas a gente vai escapando, tá bom? Escapando. A forma de escape na forma de escape do que o curso ensina são os nossos relacionamentos. Já vou ler, né? São os nossos relacionamentos. Então, essa é a forma de escape. A hora que eu consigo me relacionar de forma, pelo menos mais santa, dentro de um perdão, né? Aí a gente vai modificando e vai escapando dessas culpas, até a hora em que a gente não precisa mais, né? Não quer mais ficar por aqui, ok? Aí a gente lembra que a gente nunca saiu de perto de Deus, mas isso não vai acontecer de repente, isso daí vai sendo um processo. Deixa eu só ler aqui. A Marta, boa noite. Quando toda a culpa for curada, nós morremos, né, o corpo, é possível viver no sonho com zero culpa? Não. É isso mesmo, Marta, tá? Ó, quando toda a culpa for curada, você vai estar num estado mental que um curso em milagres chama de mundo feliz do Espírito Santo, ok? Então você vai ver tudo igualzinho como tá.
todas as pessoas, muitas misérias mesmo, né? Nesse mundo tem tudo igual, muita gente sofrendo, etc, etc. Só que neste estado mental que a gente realmente não consegue imaginar, isso não vai ter significado mais. A gente já vai ver isso como uma projeção de uma mente que se sente separada. E zero culpa aqui, eu acho impossível. Ali no manual de professores, o Jesus fala assim, existem professores avançados que conseguem, né, ficar por aqui, mas só que é muito pouco tempo, porque o corpo só tem significado dentro da ilusão, né? Ele não tem nenhum significado num estado mental em que a culpa não é mais uma busca, tá? Então, é praticamente impossível. Pelo menos ele está dizendo aqui no manual de professores. Eu também não sei aonde, tá bom? Depois vocês dão uma lidinha lá, ok? Mas não dá, tá? Não dá, porque o corpo ou o ser especial, né? Não exatamente só o corpo, mas o ser especial, essa coisa de com a personalidade, com a vida, com e tudo mais, é mantido pelo sistema de pensamento egóico, né? O sistema de pensamento de separação pela culpa, tá? Como dizia o Ken Wapnick, eu até ia separar um negócio que ele fala, mas esqueci. Ele falava assim, não adianta você querer dourar, não adianta. Você não está aqui para aprender nada, você está aqui por causa da culpa. Escolhendo o perdão, você escapa desse sistema de pensamento, tá? Mas você está aqui por causa da culpa, né? Porque, assim, a ideia, diminuta e louca ideia de uma separação, de uma saída do céu, ela é diminuta, ela já acabou, ok? E essa é a parte mais difícil para a gente aceitar. Mas deixando mesmo, né, o cerne da metafísica ao lado, a gente volta para o nosso dia a dia e assim, não tem como negar, gente. A gente vai rindo um pouco mais, né, de todas as bobeiras que a gente faz o dia inteiro, né? A gente ri um pouco mais, a gente fica mais em paz, a gente consegue brincar com as nossas miserinhas que a gente já não leva mais a sério, tá? Algumas a gente não consegue. Então, com aquelas que a gente consegue, a gente vai fazendo o nosso processo de perdão, tá certo? A gente já brinca com elas, a gente já dá mais risada, né? Eu já falei para vocês, né, que eu nasci séria, eu nasci velha, então agora estou melhorando, entendeu? Só um pouquinho, né? Mas eu consigo dar muito mais risada do que era antes, não é? E isso é uma grande vitória. A paz que ele promete, ela é palpável, tá? Não 100% do tempo, mas ela é palpável, tá, gente? Eu sou a prova viva disso. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O Jacélio. Então, boa noite. Nesse caso, não corremos o risco de cair numa visão negacionista da realidade. Não, porque, sabe por quê, Juscelio? O que o curso chama de realidade é o amor genuíno, a alegria genuína, a paz genuína. Então, o que a gente chama de realidade aqui no mundo não é a realidade para o curso, tá? Ele chama de realidade aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, ok? Nós fizemos um mundo, né? Imaginamos um mundo. Mas eu vou falar dessa imaginação um pouquinho mais, porque eu acho que alguns exemplos fica mais fácil da gente entender. Aí a Patrícia, mas e no caso do Jesus, né? Foi a última vida nesse corpo, ele se materializou para nos ajudar. Então, é assim, ó, existem formas, né? Existem alguns autores, inclusive o Gary Renard, que fala sobre a última vida, né? Que essa foi a última vida do Jesus, tal. Mas se você se distrair um pouquinho e ler o curso, o item 6 explica isso, tá? Eu vou ver, tá? E você lê o parágrafo 6.
se você leu o curso assim, meio distraído, mas assim, bastante coisa, bastante tempo, você vai notar ali que Jesus fala assim, ó, não teve uma vida ou duas vidas, ou minha vida última. Eu sou você, ele fala. De vez em quando, parece que o nego fala assim, olha, eu sou o seu irmão mais velho. Então, ele vai usando muitas e muitas formas, muitas e muitas estratégias para dizer que ele sou eu, não é? O Carlos Oswaldo falou uma palavrinha comigo esses dias, né? Que a gente teve uma reunião, e ele falou que no novo livro dele, ele fala uma coisa nesse sentido, que o Jesus é a gente mesma num estado de quase céu, tá? É uma lembrança da gente mesma num estado de quase total amor, entende? Então, isso é um pouco diferente para a gente, mas aí, ó, veja, a gente só vai tirando a importância, que é o que o Jesus mais quer. Ele tem uma importância se ele for guia para a gente, mas ele não tem uma importância como sendo ele mesmo, não é isso que ele quer, não é essa vida, não é isso que ele quer para a gente, ou pelo menos não é isso que ele quer aqui no curso, que a gente o veja dessa forma. Deixa eu ver. Aí o Naldo, acho que é o Naldo. Eu li em algum lugar que pecado não é machucar o seu irmão, mas achar que pode machucar o seu irmão. Não sei, porque assim, ó, não, eu acho que tem tudo a ver até, né? Eu não sei se foi no curso isso, mas tem tudo a ver, ó, veja. Porque se o pecado não existe, então ele é só uma crença em que eu posso machucar alguém, tá? Ele é só uma crença, tá bom? Mas ele não pode ser real. Eu... Sim, não, ele tem importância, Patrícia, tá? Ó, blugou mesmo. Você blugou? Agora que eu entendi, agora que eu li. Muito bom. Aham. Então, qual livro? Falando Carlos Oswaldo. O Carlos Oswaldo tá terminando. A gente vai publicar ainda esse livro, tá? Nós vamos publicar daqui pouco tempo, tá? Então, ó, tá todo mundo pirando, viu, Cláudio? Mas, ó, vamos lá. Vamos brincar, vamos falar um pouquinho de ilusão, porque eu acho que tem um monte de gente, assim, que é mais iniciante aqui no curso também, né? Mas isso não é também, nada nesse curso é para iniciantes ou veteranos, tá bom? Tudo misturado, porque não tem nada que seja assim ou assado, todo mundo precisa de tudo. Veja, o que o curso afirma, né? E, aliás, sem transigência, tudo que é sem transigência, mas o que ele afirma? Que a realidade não pode mudar, tá? Ponto final. E é assim, é curto e grosso. A realidade não muda, fim. Ela não pode mudar. Agora, descreve para mim alguém aí, alguma coisa que não muda nesse mundo. Vai, desmuta aí, descreve para mim alguma coisa que não muda. Não tem. Se a gente pensar, por exemplo, né, o que diz Maria Amélia, a Laura? a noção de tempo, segundos, isso aí diz que não muda, né? Assim, 1 segundo é sempre assim, 1, 2, 3. Mas aí o tempo não existe. Não, o tempo em si mesmo, ele também é uma ilusão. Ele foi feito para fazer, para dar um aval para esse mundo que a gente fez. Mas ele em si mesmo, ele não consegue nada. Agora, como tudo que a gente fez para provar que a separação é real, que a gente realmente é culpado, etc., né? O Espírito Santo usa para reverter esse jogo, então o tempo também pode ser benéfico nesse sentido, né? Deixa eu ver quem está escrevendo aqui, peraí. Eu entendi. Não. Eu entendi assim também uma crença de que pode machucar só uma ilusão mesmo. Isso. Na realidade não pode, né? Porque é impossível machucar o Filho de Deus, tá? Ele não deixaria, ok? E o Buda, aí a Elizabeth escreveu, o Buda arquitetou a mente e conseguiu lidar com a culpa quando meditava.
Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu nunca estudei nada muito profundamente, pelo menos não nessa vidinha aqui, né? A não ser o curso, tá? Então, mesmo a vida do Buda, eu não sei muita coisa. O que eu penso, que eu concluí com algumas coisas que eu vi. O movimento do Buda foi igualzinho ao do Jesus, certo? Só que o Buda ficou quietinho, né? E foi olhando para os pensamentos dele e foi tirando toda a realidade. O Jesus saiu por aí, entendeu? E também foi vendo que tudo que ele via à volta dele eram pensamentos e foi tirando a realidade de tudo que ele viu, tá? Mas o movimento é sempre o mesmo. Eu vou tirando uma realidade, no sentido de, olha, tem uma parede e tem uma Maria Amélia, tá? Então, vou falar da Patrícia porque ela ficou aqui enchendo minha paciência. Ó, tem uma Patrícia e tem uma Maria Amélia, tá bom? Então, assim, aí eles foram tirando da mente de formas diferentes, mas eles foram tirando da mente essa crença de que existe alguém além de mim, né? Um observador e um observado, tá? Então, e aí foram tirando o mesmo movimento. Um ficou lá quietinho, né, na montanha e ficou lá meditando e tirando toda a realidade de qualquer coisa, e o outro saiu por ali. O movimento de você ficar quietinho, né, o movimento de você fazer, é um movimento bem oriental, né, assim, do nosso mundinho aqui, né, bem oriental. Eles são mais introspectivos, mais aqui. O ocidental vai vendo tudo lá fora. Segundo o autor do curso, dá na mesma, tá? Dá na mesma. Mas como a gente tem esse movimento de ver lá fora, de sair, de se relacionar, né, com outro, né, parecendo que é outro e tal. Então, se você tem esse, então o que que ele fez, o Jesus? Ele montou um curso, um curso, né, uma forma, uma didática em que a gente usa o nosso movimento ocidental para fazer a mesma coisa, tá? Então, para um curso em milagres, quando você cura um relacionamento, ou pelo menos partes, né, daquilo que te angustiava nos relacionamentos, quando você vai fazendo esse movimento, é a mesma coisa de que você ficar lá anos e anos meditando, tá? Isso eu sei de cor, porque de tanto que eu li essa página, se eu não me engano, agora eu já perdi, ou é 416 ou é 413, mas acho que é 416. Aí ele fala, olha, você pode meditar, você pode ficar muito tempo em meditação, porém, se você olhar para o seu irmão que está do seu lado e você vir que o relacionamento de vocês tem alguma encrenca, e essa encrenca é só uma percepção sua, você ganha tempo, né, Laura? Aí ganha tempo, entendeu? Por quê? Porque você não vai precisar ficar lá, né, meditando muito, muito tempo. E eu já falei isso. A meditação, né, aqui no nosso Tira Dúvidas, a meditação, ela é muito interessante, ela é muito legal. Ela faz a sua mente se acalmar, ela organiza, né, os seus pensamentos e ela abre uma brechinha para que você possa, então, observar melhor e aí, então, você pode escolher. Distingue a voz do ego para poder saber qual é a voz do Espírito Santo. Então, ela ajuda bastante. Mas, assim, inclusive, vários exercícios, né? No livro de exercícios, ele tem umas partes que são bem meditativas, né? Aí você aquieta, você fica, quando você presta atenção em alguma coisa, você está meditando. Quando ele fala, olha, pega essa frase, você faz, tem hora que sei lá, 4, 5 vezes por hora, né? Ou então mais vezes, se você quiser. O que você está fazendo? Trazendo toda a sua atenção para aquilo ali. Isso é uma meditação, tá? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas a ciência chegou a essa conclusão, que meditar é estar atento, ok? Se você está completamente atento a alguma coisa, você está em meditação, tá bom? Isso está naquele livro daquele cara, Daniel Goleman, Meditativa, A Mente Meditativa. É o mesmo que escreveu, o que é? Ficou famoso, não sei, esqueci o livro, esqueci.
que ele fala sobre as emoções, né? Que a gente tem um coeficiente emocional, não é? E que esse coeficiente emocional, ele manda também, ele manda nas nossas vidas. Não chama mesmo aquele livro? Esqueci. Bom, enfim, tá? Então, é mais ou menos isso. Peraí, alguém falou do parágrafo 6, né? Posso ler? Vou tentar ler bem rapidinho, só porque eu não vou lembrar o que a gente estava falando. Pode-se de fato dizer que o ego construiu o seu mundo sobre o pecado. Só em tal mundo poderiam todas as coisas estar de cabeça para baixo. Essa é a estranha ilusão que faz com que as nuvens da culpa pareçam pesadas e impenetráveis. Nisso se acha a solidez que os fundamentos deste mundo parecem ter, pois o pecado fez com que a criação mudasse de uma ideia de Deus para um ideal que o ego quer. Um mundo que ele governa, feito por corpos sem mentes e capazes de completa corrupção e decadência. Se isso é um equívoco, pode ser facilmente desfeito através da verdade. Qualquer equívoco pode ser corrigido, se for permitido que a verdade o julgue. Mas se ao equívoco é dado o status de verdade, aqui se pode levá-lo. Se a gente chamar um equívoco de verdade, não tem o que fazer, não é? Então, voltando à verdade, tá? Verdade, segundo um curso em milagres, ela não pode ser mudada, tá? Ela nunca se modificou. Então, o que nós chamamos de céu aqui no curso, né? Ele fala que é um estado da mente onde a gente está com Deus e ela não pode ser mudada. Tá? O que muda, que é o que está acontecendo aqui, que na verdade não muda também, porque o que ele diz? Que a gente está repetindo, né, essa sensação de separação, a ideia de separação 100% do tempo. É a mesma coisa que falar, nós precisamos dessa rede de culpa, então a gente está o tempo todo com esse movimento, né, de ficar, a gente fica se autocondenando e tal. Tá? Então, é a mesma coisa. Só terminando aqui, mas se o equívoco a santidade do pecado, entre aspas, né? A santidade do pecado é mantida em seu lugar exatamente por meio desse estranho dispositivo, que é o status de dar... o pecado ficou como realidade, né? Nós falamos isso. Como a verdade ela é indivisível, e todas as coisas são levadas a ele para serem julgadas. Como equívoco, ele tem que ser levado à verdade. É impossível ter fé no pecado, pois o pecado é a ausência de fé. Entretanto, é possível ter fé na possibilidade de se corrigir um equívoco. Também dá para a gente conversar um monte sobre isso, né? Mas vejam, o fato da gente parar e pensar... Opa, peraí, deixa eu ver o que tem aqui, aí depois eu continuo assim. Você poderia explicar por que a gente está revivendo esse sonho? Olha, Marta, é assim, eu também precisaria ter um tempo maior para explicar isso para vocês, e com uma teoria maior, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de entender duas coisas. Aqui é o Flávio. Uma, quando nos sentimos culpados e inadequados nos sentimentos, assim por causa de um medo da punição implícito, pois... peraí. Desculpa, eu digitei errado. Nos sentimos assim, inadequados e culpados por causa de um medo da punição implícito, pois temos o medo de sermos punidos por Deus pela separação. Então, no fim, o medo de sermos punidos por Deus está na raiz das nossas culpas? É isso que eu queria entender. Exatamente, Flávio. É exatamente isso, tá? E isso vai ficando mais claro. Peraí, deixa eu só... isso vai ficando mais claro quando você, por exemplo, você tem vamos supor, um medo muito grande, que alguma coisa vai acontecer.
E quando a gente está nesse estado, não tem nada que console. A mente vai indo, e você vai ficando de um jeito e vai, sabe, o medo vai aumentando, não sei o quê. Se acontecer, né, ou ter uma ajuda, ou acontecer, mas volta e pensa, bom, qual é o máximo que pode acontecer? Daí se volta. Quando você tem um treino para olhar para isso, né? Você vai olhar, vai pensar, nossa, o máximo que pode acontecer é eu morrer. Bom, então tá, um dia você vai morrer mesmo, né? Aí é impressionante como desmancha, tá? Como desmancha a coisa. Lógico que isso daí precisa de um pouco de treino e principalmente porque você vai olhar para a morte já como uma coisa, sabe, assim, ó, vai continuar, entendeu? Isso não vai mudar nada. Mas é exatamente isso. A raiz de todos os medos, de todas as coisas, é porque a gente morre de medo de ser punido por Deus. Entre nós aqui na minha cidade, né, minhas alunas, principalmente as minhas alunas mais chegadas, assim, a gente fala assim, ó, você vai fazer isso comigo? Você vai ver, você vai ali no mármore do inferno, mas vai ser a eternidade, vai fritar, ó, de um lado, depois do outro, depois de um lado, depois do outro, né? Então a gente fica brincando com isso, porque essa brincadeira ajuda a gente a ver que o Deus que nós fizemos não pode ser um Deus verdadeiro, né? Então, quando você olha para isso, sabe, seu maior medo é esse, então aí já vai perdendo sentido, né? Vai perdendo sentido. Onde já se viu a gente achar que Deus vai me punir, tá? E aqui, deixa eu só voltar para a gente não sei se eu consigo explicar isso com poucas palavras. É assim, ó. A Marta, é sobre aqui, que vê, ó. Você poderia explicar por que a gente está revivendo esse sonho? Parece meio grosseiro isso, tá, Marta? Mas é mais ou menos assim, ó. O que você quer? Entendeu? É porque a gente quer, tá? Se a gente não queria mais, a gente despertava, mas sabe, assim, vamos lá, junta com aquilo que o Flávio falou. Se a gente pensa, né, que voltar para Deus ou lembrar que a gente nunca se separou de Deus, certo? É um problemão, porque o que a gente tem medo mesmo é dele, né? É dele. Então, o que vai acontecer? Eu não vou, tá? Eu não vou. Existem milhares, né, de artimanhas para eu não ir. Então, a gente vai revivendo a mesma sensação, né, de estar separado, sabe? Que é o que mantém essa culpa, que é o que mantém esse serzinho especial. Eu não sei se isso fica claro, amor. A gente precisa, olha, no meu curso em módulos, até a gente chegar nisso, nós já temos, sei lá, mais de 20 horas de curso, sabe? Então, até a gente chegar nisso, eu não sei se isso fica claro. Não sei se dá para explicar, mas eu tento, tá bom? A gente pode deixar para outra aula e eu tento dar uma explicadinha melhor. Mas como é que eu vou dizer? Olha, se você pensar, vamos pensar, vamos usar a mesma ideia que o Ken Alpinick usou, eu vou tentar ser bem rápida, tá? No céu ou, né, em Deus, que nada muda, a gente pode pensar num plano horizontal aqui, né? Então, nada muda. Essa diminuta e louca ideia, né, que foi só uma ideiazinha, ela pareceu acontecer, mas foi fora do céu, não pode ser nele, entende? Então, ela foi projetada, ela está lá. E o que nós estamos vivendo aqui, e que é muito difícil de engolir, eu sei disso, é bem difícil de engolir, mas o que a gente está vivendo aqui é uma ideia, não é uma realidade. Tá? Muito difícil, por quê? Porque tem corpo, porque tem dor quando a gente se separa de alguém, porque tem dor no corpo, tem dor emocional, então, ou tem alegrias, tem prazer, não é? Então, tudo isso prova a realidade desse mundo de formas. Mas, então, veja, aí você entra em ciclos, né? Vamos falar em ciclos de vida, acho que todo mundo aceita alguma coisa nesse sentido, né? Então, nasce, vive alguma coisa e morre, né? E aí nasce, vive alguma coisa e morre. Nasce, vive alguma coisa e morre. E vai para onde?
tá? Isso é a repetição de alguma ideia de que eu posso estar a parte de Deus, tá? Eu posso estar a parte dele, ok? Então, é uma repetição, por quê? Porque isso não vai mudar nunca, tá? Não vai mudar nunca, ok? Assim como o céu não muda, na ilusão também não muda. E, tô deixando de falar, Marta, eu não sei se isso melhorou para você, mas dá para eu ligar com a parte mais importante que eu tinha para falar para vocês. Ó, veja, a gente tem aqui todos esses sentimentos de inadequação que não mudam, tá? Por isso que a gente está o tempo todo aqui, tá? Revivendo uma culpa, que essa culpa de eu ter traído Deus, essa culpa, por isso que tem tudo isso aqui. Eu não analisar, que é o que a gente faz, tá? Se tem psicólogo aqui, eu sei que eles me entendem, que eu não estou falando mal, muito pelo contrário, a gente pode analisar e deve analisar. Peraí. Quando for útil para a gente achar os porquês das coisas, mas analisar as nossas culpas, analisar esse sentimento que a gente tem de, puxa, fiz errado, estou arrependida, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso vai ajudar você, pode organizar o seu pensamento, mas exatamente sair disso, nós precisamos de alguma coisa de fora desse sistema de pensamento. Não tem como, tá? Não tem como a gente sair fora disso se não for através da orientação do Espírito Santo, dizendo pra gente que essa culpa é inexistente. Se eu disser para vocês, vocês não vão ouvir. Eu posso ser uma pessoa que lembro vocês que vocês podem ouvir o Espírito Santo a respeito de quem vocês são, tá? Mas dentro aqui, analisar o que vai acontecer. Por exemplo, se eu briguei com o Flávio, tá? Eu vou analisar a nossa briga e, lógico, eu tenho razão, né? Então, assim, eu analiso, mas só que depois eu me arrependo porque eu falei algumas coisas para ele, certo? Então, aí o que vai acontecer? Eu vou analisar, eu vou ficar falando, eu falei isso, mas o Flávio falou aquilo. Não, mas é que eu fiz isso também. Não, mas ele também fez aquilo. Não, mas é que isso. E a gente não vai sair disso. Ou a gente ouve o Espírito Santo e fala, vem cá, você e o Flávio estavam agindo a partir do medo, tá bom? Ó, e não tem problema, entendeu? Não tem problema, por quê? Porque daqui a pouco vocês vão ver que isso daí é uma besteira, que vocês não vão precisar mais ficar guerreando por coisas que não tem sentido. Então, eu ouço isso uma vez, mas eu ainda tenho raiva do Flávio e ele de mim. Aí eu ouço de novo e ele também. E aí eu ouço de novo. Aí vai chegar uma hora e falo, gente, tô com raiva por quê? Sabe? Aí eu vou cair até em mim. Falo, eu tô com raiva de mim por quê? Se eu também tô aqui aprendendo, se esse mundo é feito de medos. Então, quanto tempo isso vai levar? Je ne sais pas. Né? Isso vai depender da minha disponibilidade, só da minha, tá bom? O que o Flávio vai fazer com isso é um problema dele. Pode ser que ele saia correndo na minha frente muito tempo, já se livre do negócio e falar, mas como essa Maria Amélia é lerda, né? Tá? Então, pode ser que ele se livre disso muito mais rápido. Mas a gente não se livra se a gente não der a mão para alguma coisa fora do sistema de pensamento, desse sistema de pensamento. As análises, elas são úteis, elas são interessantes, mas elas têm muito limite, tá? O Espírito Santo só tem uma análise e aí acabou. Quanto que a gente vai aceitar? A gente vai aceitando aos pouquinhos, né? Vai aceitando bem aos pouquinhos. Meninos, nosso tempo acabou. Eu fico devendo um pouquinho. Oi, a Marta escreveu. Melhorou. Então, a gente está revivendo porque a gente escolhe o ego, isso mesmo, né? E é porque a gente tem medo de Deus, desse Deus que a gente inventou. Muito bom, é isso mesmo, tá? Que bom que melhorou. Gente, então, ó, um beijo em cada coração, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? E gratidão imensa, tá? Por a gente repartir isso aqui, ok? Até a próxima. Daqui a 15 dias a gente se vê de novo, tá? Beijos, gente. Boa noite, viu? Obrigada. Tchau, tchau.